Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Ibovespa terminou o dia em queda 0,13%, representando aqui um candle de reversão, um candle de, indefinição, quase que se fechasse um pouco mais para a mínima, já representaria ali uma estrela cadente, mas enfim, o sinal principal aqui de correção é a formação de um topo, algo que não acontece desde o dia 13/1, foi o último topo no gráfico diário do Bovespa, que foi revertido logo em seguida. Um topo gerado em cima da média, foi revertido logo em seguida. Aqui o topo estaria mais afastado da média, com chance de buscar essa média que está na faixa dos 64 mil pontos. Então um indício aqui, volto a mencionar um indício aí coerente de correção, é uma hora de pregão do Ibovespa fechando aí abaixo desse patamar aqui, 65.647, melhor que abaixo, 65.619, que já perde ali mais dois suportes, a média de 13 que seriam perdidos, dois suportes que seriam perdidos, a média de 13 e esse topo anterior, então fecha abaixo 65.619, faz nova mínima, e esse sinal de queda em busca primeiramente desse suporte 64.743 é coerente com a perda da mínima desse candle aqui de indefinição, que traz uma perspectiva de corrigir depois no forte movimento de alta. Então esse seria o sinal gráfico que ampliaria a chance de correção do Ibovespa. Primeiro suporte na média móvel de 364 mil pontos, pelo menos aqui no gráfico diário. No intraday a gente vê um suporte em 64.743 e depois mais abaixo disso tem uma região em torno de 63 mil pontos, onde o Ibov deu uma pequena patinada antes de voltar a subir. Olhando agora para a LAD do Ibovespa, a LAD do Ibovespa terminou também em queda, coerente com o Ibov, o Clímax também caiu e perdeu até a mínima do fundo anterior, caiu um pouco mais forte o Clímax, abrindo ainda com espaço para ficar bem sobrevendido. Seria ideal acontecer isso, o Ibov cair, o Clímax do Ibov ficar bem sobrevendido, o Ibov testando algum suporte no gráfico diário. PETR4, colocando aqui no gráfico da PETR4, abri PETR3, vamos para PETR4, o gráfico diário fechou com queda de ela fechou em 0,66% de queda, desvalorização de 0,66%, após testar a resistência anterior, estava um pouco afastado da média aqui no gráfico 60 minutos, só veio buscar a média, não fechou abaixo da média ainda. Então essa ação pode simplesmente aqui, a partir do próximo pregão, gerar mais uma sinalização de alta e romper os 25,89. Seria, por enquanto, o mais provável dentro da tendência desse ativo. Se isso acontecer, confirmar esse sinal gráfico, o fundo no gráfico de 60 minutos e a superação da máxima desse candle que gerar o fundo, perspectiva de romper os 25,89. Por outro lado, se houver um candle de queda na primeira hora de pregão, já fechando abaixo dessa mínima, a mínima de hoje, 25,30, e na sequência tiver uma mínima inferior a esse candle, aí amplia a chance de queda para retornar para a região abaixo dos R$25 em busca de um suporte em torno principalmente da média que está em 24,74 e depois 24,33 a mínima desse fundo. Vale 5, queda de 0,73% no pregão, engolfo de baixo, encobriu aqui o corpo do candle anterior, então trouxe aí um engolfo de baixo na região de resistência dos 43,85, que continua sendo válida no semanal. Voltou aqui, a gente pode perceber que ela voltou para dentro da sua congestão. Qual é essa congestão da Vale? Desse ponto, resistência que não conseguiu fechar acima. E aqui essa região, que estou traçando essa linha. Então essa é a faixa de congestão, vou traçar até aqui um retângulo da ação. Se ela fechar, se ela conseguir perder essa mínima aqui, que é a mínima aqui desse fundo, 43,31, e fizer nova mínima, chance maior de queda. Até porque se ela fechar abaixo de 43,31 no gráfico de 60 minutos, ela já vai ter perdido a mínima de hoje, 43,54, então ficaria coerente perder a mínima de hoje, gerar um sinal mais forte de queda saindo da congestão ali do G60
para que essa ação vá testar ali esse principal suporte no momento, 42,69, que é um gap de alta e a média móvel de 13 períodos. Nessa região, a partir dessa região já começarei a olhar para o ativo para pensar em ponta compradora, após testar a média móvel de 13 períodos do diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Apenas para a gente encerrar, fluxo capital estrangeiro, mais um dia de alta, de entrada, 250 milhões de entrada, deixando o saldo do ano ainda mais positivo, do mês 1,5 bilhão de reais. E os estrangeiros não querem largar o osso, não querem vender, só comprando, tornando aí essa tendência de alta do Ibov cada vez mais forte. Então as correções do Ibovespa ficarão mais para a gente pensar em buscar novas oportunidades de entrada após sinalizações de alta. Então é isso, obrigado e até a nossa próxima videoanálise.